é importante que a gente veja a vida real de perto. Como a vida de uma jovem pode ser alterada a partir do momento em que ela descobre que vai ser mãe tão cedo? Olá, meu nome é Luana. E o meu, Marcos. Fazemos parte da iniciativa Saúde e Educação Sexual, cujo objetivo é a conscientização da prevenção de uma das grandes problemáticas sociais: a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é considerada que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, em 2020, o total de nascimento de mães adolescentes foi de 380.778, representando 14% do total de nascidos vivos. Aqui em São Benedito do Rio Preto, a cada 10 mulheres que engravidam, 7 são menores de idade, sendo a maior parte da zona rural. O risco da gravidez na adolescência ele é tanto para a mãe do bebê quanto para o próprio bebê. Por quê, né? Por que eu falo isso? Porque há um risco muito grande de prematuridade, que é quando o bebê ele vem antes das 38 semanas, ele vem com 7 meses, 6 meses. Há um risco de pré-eclâmpsia, onde a mãe ela pode desenvolver uma pressão alta ali durante a gestação. E também é o risco de anemias, né, que é muito porque o corpo da adolescente ele ainda não está preparado para receber uma criança naquele útero. Na zona rural nós temos a questão do saneamento básico, temos a questão também cultural, às vezes a mãe engravida muito cedo, então aquilo acaba sendo uma cultural ali naquela comunidade, e temos o acesso também, né, aos postos de saúde. O acesso é um pouco mais limitado para essas adolescentes, então por falta de informação, às vezes, elas acabam engravidando muito cedo. Quanto que na zona urbana, essas meninas elas têm um acesso mais fácil, digamos assim. Temos os postos de saúde, temos os hospitais, temos as farmácias, onde elas podem procurar por um anticoncepcional. Então, temos a internet também, onde esse acesso ele fica muito mais fácil para elas. Sim, com certeza evitaria. Na verdade, a gente falar sobre gravidez na adolescência, alguns pais eles entendem que a gente está estimulando esse adolescente a ter uma vida sexual ativa muito cedo. E quanto na verdade não é isso. A gente, profissional da saúde, a gente acaba quebrando um tabu que existe ali entre o pai e o filho. Porque às vezes o pai ele não tem coragem, os pais eles não têm coragem de conversar com o filho abertamente sobre esse assunto, e fica para nós profissionais acaba ficando essa responsabilidade de levar esse conhecimento, essa orientação para esses adolescentes. Quando a gente adentra uma escola onde existe adolescentes e a gente leva um preservativo, fala sobre anticoncepcional, sobre métodos de prevenção, a gente está levando conhecimento para que aquela adolescente ela não engravide muito cedo. E a gente fala muito da adolescente, mas acaba esquecendo de falar do adolescente, do menino, porque às vezes ele não sabe como colocar um preservativo corretamente. Então, esse conhecimento ele deve sim ser levado às escolas, aos adolescentes, e falar abertamente sobre esse assunto. A gravidez na adolescência pode ser vista de modo negativo no emocional das adolescentes e também nas suas famílias, alterando totalmente a forma da sua rotina. A falta de amigos, que eu pensei que eu teria apoio de amigos, mas eu não tive. Da minha família, quem soube da minha gravidez, que foi aos poucos, também me apoiaram, não me ajudaram, mas me apoiaram, isso que é o importante. Eu descobri minha gravidez com 3 meses, eu não sabia que eu estava grávida. Quando eu estava com 3 meses grávida, eu descobri. Aí eu conversei primeiramente com o pai dela, aí a gente se acertou, aí a gente queria saber qual dos dois pais ia conversar, porque os dois são, assim, bem rígidos, né? A mãe dele é rígida, meu pai também é. Aí eu disse assim, não, a gente vai conversar com o pai, porque eu quero morar lá em casa, não quero ir pro interior. Aí ele, então tá, aí a gente veio, conversamos com o pai. No dia que eu fiz meu pré-natal, eu conversei com ele. Aí eu expliquei, a gente conversou, a gente falou que queria morar aqui e tal. A casa daqui da frente já estava construída. Aí ele, tá bom, vocês moram aqui. Aí depois disso, aí tudo mudou, a nossa vida mudou completamente. A neném foi crescendo, aí eu não parei de estudar. Continuei indo pra escola direto.
Meus professores davam sempre conselho pra mim, não para de estudar, continua, mesmo tu estando grávida, se gravidez não é uma doença e tal. Beleza, eu continuei estudando, passei o resto do segundo ano inteiro estudando direto, que eu ia ter neném só no outro ano seguinte, que é esse ano agora. Aí tudo mudou a nossa vida completamente. O Thiago começou a trabalhar, diariamente, todo santo dia, se matava de trabalhar para dar do bom e do melhor para a filha dele. E isso é todo santo dia. Ele não tem um trabalho fixo, mas ele dá os pulos dele, consegue serviço, consegue diária, consegue tudo para dar o que tiver precisando, fralda, lenço, leite, o que tiver de faltando, ele dá os pulos dele para virar. Mas tudo que a gente tem, tudo da Valentina, não foi dinheiro de ninguém, só foi dinheiro meu e do pai dele, do pai dela, que a gente conseguiu diariamente durante a minha gestação inteira. O Thiago passava de semana em semana sem ir pra escola, lutando, trabalhando todo santo dia para poder dar a roupa, o alimento, a fralda, o lenço, tudo para ela. Antes de você engravidar, Manu, você chegou a conversar com alguns familiares ou até mesmo seus amigos sobre os métodos contraceptivos? Não, meus familiares eu nunca fui de conversar não, porque passei minha adolescência inteira com meu pai, todo tempo no meu pé, querendo uma filha perfeita, sendo que eu não sou. E aí isso sempre é uma coisa que até hoje fica batendo direto nessa século. E aí eu não dá de eu conversar com eles. A única pessoa que eu cheguei a conversar só foi com uma amiga minha, só com uma mesmo, que é a única mesmo que me apoiou, que foi uma das primeiras, foi a primeira que descobriu que eu tava grávida, que me acompanhou para me fazer exame, me acompanhou pra fazer teste, tudo, enquanto foi só ela. E aí hoje ela é até madrinha da neném, e aí só com ela mesmo que eu conversava, que o nome dela é Tetanha, Mara. A gente vê que, no caso da gravidez na adolescência, muitas vezes a maior parte das meninas não voltam a estudar. Uhum. É isso que mais acontece. E você fez diferente. Você escolheu, apesar dos desafios, escolheu voltar. Então, qual seria a melhor, não a melhor, mas qual foi o aprendizado que você recebeu depois dessa mudança? Mais responsabilidade, mais caráter. Tem que ter responsabilidade em tudo que tu for fazer, tem que pensar 2 vezes antes de fazer e acontecer. Eu tomei essa decisão de voltar para estudar, porque, tipo, se eu quero dar um futuro melhor para minha filha, lógico que eu tenho que ter um estudo. Exato. Não ia adiantar nada eu parar de estudar e aí quando minha filha tiver maior, qual é o aprendizado, o exemplo que eu vou dar para ela? Qual é? Então, tipo, uma coisa que eu não queria, eu nunca quis, aliás. Embora que eu tava grávida, eu não senti vergonha da minha gravidez, eu não senti vergonha de nada. Era feliz, porque, tipo, gerar uma vida, né? Tipo, é a coisa mais gratificante da vida, assim. Parto minha semana, assim, diariamente em horários, tipo, de manhã eu venho do peito pra ela, amamento, tudo. Aí ela dorme, faço tudo enquanto, limpo casa, limpo louça, faço comida, deixo a comida no fogo. Quando o Thiago tá em casa, ele me ajuda com ela, ele fica com ela, brinca, faz ela dormir, tudo é ele. Quando ele não tá, quando ele tá trabalhando, ele tá por causa da mãe dele e tudo mais, tem os meus horários. De manhã eu amamento, meio-dia eu tô brincando com ela, me divirto assim com ela, ando pra ir pra baixo, banhos, tudo isso nós duas juntas. Ela tem ciúmes de mim com o pai dela. Na hora que ela me vê perto do pai dela, ela fica brigando, ela fica resmungando. Aí quando eu saio, ela para, quando eu tô perto dele, ela começa a chorar. E assim vai. Quando ele sai também, ela chora muito, porque ela é bem apegada com ele, assim. No correr do dia, da tarde, ela que fica com ele. E aí ele que dá mamadeira, ele que faz de um tudo. Até aprendeu a botar o pé lá de fora da rede. Tudo isso ela tá fazendo agora. E aí, cada dia, assim... Acordou, tá chorando agora. Aí é isso. Nossa rotina tá sendo assim agora. É cansativa, mas é gratificante ver minha filha bem. O importante é isso. O resto eu não tô nem aí. O importante é ela. Tudo é ela. Agora tudo é ela. Tudo é ela. O resto é o resto. Isso que é importante. O que nós podemos fazer para não colocarmos a responsabilidade e o peso de uma gravidez sobre as mulheres? A psicóloga Sara pode nos esclarecer alguns pontos sobre esse dilema. Por que falar sobre a sexualidade é um tabu? Então, no passado, era comum se evitar falar sobre esse assunto, abrindo espaço para o desconhecimento, além de sentimentos como medo, culpa e vergonha. Hoje, apesar das mudanças na sociedade, percebe-se que ainda
existe o tabu, justamente porque prevalece a falta de conhecimento, alguns mitos sobre essa temática, como por exemplo, se eu falar sobre, eu estarei estimulando questões religiosas, questões culturais, medo e também vergonha que algumas pessoas sentem em falar sobre esse assunto. De que maneira uma gravidez precoce pode afetar a emocional da adolescente? A adolescência constitui uma fase de autoconhecimento, além de transformações físicas, psicológicas e sociais. Então, quando a adolescente gesta, ela acaba deixando de lado essa fase e colocando outras responsabilidades. E colocar outras responsabilidades acaba gerando na adolescente uma sensação de insegurança, de medo, de tristeza, de culpa, e também pode desencadear outras questões psicológicas, como ansiedade, depressão, estresse e baixa autoestima. Você acha que a família e os professores podem influenciar nessa causa? Sim, com certeza. A família, os responsáveis, a escola têm um papel fundamental nesse processo. Promover rodas de conversa, diálogo, disseminar informações são formas de prevenção. Então, é muito importante que essa adolescente tenha esse apoio. Quando a gente ouve que tem uma adolescente grávida, a tendência é julgá-la e achar que ela é a única responsável. Como a gente pode ajudar a sociedade a ver que não é bem assim? Significa que é importante observar o papel do homem e da mulher. Mesmo que a tendência das informações que produzimos pareça chegar apenas na vida das mulheres. Quando a gente entender que a gravidez também é responsabilidade deste homem, que desde menino eles devem receber as informações que o ajudam a prevenir e acreditar que é sua responsabilidade, esse cenário pode mudar. E se pintar a gravidez, a menina não vai ser a única responsável por esse processo. E falar mais sobre a noção da responsabilidade aos adolescentes, sobre a sexualidade, talvez isso traga resultados positivos, pautados na dignidade, no respeito a si mesmo e aos outros. Não deixe de falar com sua família, professores e amigos. Informação importante, e com ela nós podemos fazer Um mundo melhor e mais justo para todos!